Então, bom dia. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o Dr. Hugo Abençour. E hoje nós temos também um coffee patrocinado pela AstraZeneca. Muito obrigada. Dr. Hugo, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Dr. Hugo, ele foi formado, graduado, fez residência, doutorado em livre-docência pela Universidade de São Paulo e hoje ele vai falar conosco. Ele trabalha também como médico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e também trabalha como médico do Corpo Clínico da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Tem uma vasta experiência em doença renal crônica, também trabalha com transplante, então ele vai hoje vai falar para nós sobre doença renal crônica, o diagnóstico, o tratamento, o que tem de mais novo. Então a gente gostaria imensamente de agradecê-lo pela presença, por poder estar aqui conosco e mostrar um pouco da sua Maria Alice, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar com vocês. Ideal seria se eu estivesse aí presente junto com vocês. Aqui eu tenho especial carinho pelo Horácio e toda a equipe aí de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a tela direitinho? Perfeito, doutor. Então, vamos ali. Bom, então, a ideia aqui, eu só queria, antes de falar dos meus conflitos de interesse, é dizer que, assim como o coffee de vocês é patrocinado, essa aula é patrocinada, mas ela vai em linha com o meu pensamento a respeito da droga nova, que não é tão nova, que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar um caso clínico para ilustrar. Trata-se da dona Helena, com 65 anos. Ela tem um diagnóstico de hipertensão há 10 anos, sedentária, um padrão alimentar ruim e um sobrepeso. Doutor Hugo, não está passando os seus slides. Volta lá no compartilhamento de tela, mas não seleciona a sua apresentação no PowerPoint. Só vou dar um escape. Vai em compartilhar tela, aí o doutor abre a sua apresentação. Eu abro a minha apresentação. Isso. Compartilhar tela. Isso. Vai em... Essa? Estão vendo? Agora, coloca para iniciar a apresentação. Está vendo? Abriu, mas... Ainda não, doutor. Ainda não, só... Pode apertar F5 no teclado. F5? F5. Foi? E agora? Ainda não. Não está vendo? Não, não está trocando os slides, né? Eu vou dar um escape aqui. É que apareceu. Eu vou sair da... Vai em apresentação de slides. Eu saio do compartilhamento, né? Eu vou compartilhar de novo, é isso? Pode compartilhar de novo. Vai lá. Aqui tem várias telas aqui abertas aqui. Deixa na primeira à esquerda, superior, né? Tela 1. Nessa aqui, né? À esquerda. A tela do seu computador mesmo. E agora? Tá vendo? Agora sim. Vai lá em apresentação de slides, ou aí embaixo, né? E agora? A tela cheia. Está a tela cheia agora. Puxa, doutor, não está aparecendo aqui para a gente, não. Vai em apresentação de slides lá em cima. Stop share? Eu paro de compartilhar? Não, compartilhando mesmo. Deixa eu ver. Mexe o mouse. Estou mexendo o mouse. Isso, apresentação de slides lá em cima. A apresentação de slides está onde? Aqui, apresentação de slides. Do início. Isso. E agora? Do começo? Do começo. E agora? Ficou? Tá vendo? Deu? É a primeira opção lá, doutor, do começo. Eu pus do começo. Já foi? Para a gente não tá aparecendo. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Certo.
Lisa, você admite o doutor pra gente? Vai entrar de novo, tá bom? Tá bom. Pronto? Voltei. Vou tentar agora compartilhar, tá bom? Vai lá, doutor. Estão vendo aí o que eu estou compartilhando? Sua tela, isso. Tá. Então, agora eu vou abrir a aula. Isso aí, doutor. E agora? Não ficou em tela cheia aqui pra gente. Não ficou? E se eu apresentar naquela tela mesmo anterior? Assim, Pode, muito ruim? se não, doutor, pode ir mudando assim. Fica só com a barra ali e vai mudando. Pode ser assim? Pode Então, ser. vamos ver. Vamos lá. Então, vamos lá começar. Bom, gente, o caso clínico, então, trata-se de uma paciente... Tá dando para ver a tela direitinho, gente? Tá dando para ver a tela? Vocês Perfeito. estão vendo? Estamos vendo. Então, tá. Paciente de 65 anos, hipertensa há 10 anos, sedentária, um padrão alimentar ruim, com sobrepeso. O pai tem hipertensão arterial desde os 30 anos e DRC em diálise. Ela faz uso de atacante, que é a candesartana, Umbrá, hidroclorotiazida, amlodipina e atenolol. Então, essa paciente, ela tem, no exame físico, um edema, ela tem uma pressão não controlada, 148/81, ela tem um sobrepeso, 27 de IMC, tem uma circunferência abdominal aumentada, normal é de 80, ela tem 98, e já tem indícios de comprometimento de órgãos-alvos, porque ela tem uma retinopatia hipertensiva moderada no fundo de olho. Ela não é diabética, a hemoglobina glicada está 5,6, tem uma creatinina de 1,5, para nós isso já chama a atenção, mas é sempre bom a gente jogar na equação do EPSI-KD para ver o ritmo de filtração glomerular e não analisar isoladamente a creatinina. Ela tem um LDL de 133, o colesterol aumentado, tem uma relação albumina-creatinina de 300 miligramas por grama, mostrando, então, que ela já seria, do ponto de vista de albumina A3, indicando um marcador de lesão renal. Tem uma proteinúria de 2 cruz e já tem comprometimento cardíaco com sobrecarga de ventrículo esquerdo. Bom, o que nós temos que fazer para essa paciente numa abordagem, nós temos que reconhecer se ele tem risco de doença renal crônica. Quem são os pacientes que têm risco de doença renal crônica? Nós vamos discutir. Depois nós temos que diagnosticar a doença renal crônica, baseado na taxa de filtração glomerular e na relação albumina-creatinina. Identificar sintomas e complicações, evitar situações agudas de piora da função renal, diminuir a progressão cardiovascular. Então, a paciente pergunta se ela pode ter algum problema renal, assim como o pai. E a gente sabe que a doença renal crônica é muito comum. 1 em cada 10 habitantes tem algum grau de doença renal crônica. Então, é mais ou menos 10% da população tem doença renal crônica. Isso é uma situação que a gente vê no mundo todo. E aqui no hipertensão arterial é a principal causa de doença renal crônica, seguido de diabetes.
E se você pegar os pacientes diabéticos, quase 40% deles vão desenvolver doença renal crônica. Então, em quem que a gente deve pesquisar a doença renal crônica e orientar que seja pesquisado? Prioritariamente nos hipertensos e diabéticos e nos pacientes portadores de doença cardiovascular. Mas também a gente nos obesos, pacientes com história familiar de doença renal crônica, certas etnias, os afrodescendentes têm aquela mutação APOL1, que é APOL1. Essa mutação, ela condiciona um benefício para a doença do sono, daquela mosquinha que tem na África, mas ela está associada a desenvolvimento de doenças renais, como glomerulosclerose focal colapsante e hipertensão maligna. Então, eles têm essa porcentagem maior dessa mutação. E aqueles pacientes que tiveram uma insuficiência renal aguda prévia. Hoje a gente sabe que a insuficiência renal aguda é um fator de risco para a doença renal crônica. E, infelizmente, a doença renal crônica é subdiagnosticada. Por exemplo, os estágios 1 e 2, que vai acima de 90 até 60 de ritmo de filtração glomerular, apenas 3,4% tem o diagnóstico das doenças renais crônicas. O estágio 3, que corresponde a 42% das doenças renais crônicas, que vai de 60 a 30, só 18% tem o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito nas fases mais avançadas da doença renal crônica, estágio 4 a 5, onde a gente tem 53% de diagnóstico. E como saber se o indivíduo tem doença renal crônica? Então, você sabe que, por definição, a doença renal crônica ela se caracteriza ou da marcador de lesão renal, um deles é a albuminúria. Por que a albuminúria é o marcador de lesão renal? Porque é o seguinte, quando você perde néfros, você não constrói mais glomérulos. Você faz, para compensar a perda de glomérulos, a gente aumenta a pressão de filtração. E com esse aumento da pressão de filtração, você acaba proteína. É um indicativo que o indivíduo perdeu glomérulos. E ele está trabalhando sobre um regime de pressão de filtração mais aumentado. Então, por isso que a albuminúria é um marcador de lesão estrutural. E a gente pode falar que o indivíduo tem doença renal crônica, mesmo que o ritmo de filtração glomerular esteja normal, somente pela presença de albuminúria. E a gente, em vez de dosar a albumina na urina de 24 horas, que é trabalhoso e nem sempre coletada, se recomenda fazer a relação albumina-creatinina. Então, a gente pede albumina e creatinina em amostra isolada de urina. E aí você divide a concentração de albumina em miligramas por litro pela de creatinina em gramas por litro. Então, vai cortar litro com litro e vai ficar miligramas por grama. O normal é até 30 miligramas por grama. Isso seria o A1, que era a antiga normoalbuminúria. Entre 30 e 300 é o A2, que era a antiga microalbuminúria. E acima de 300 é o A3, que era a antiga macroalbuminúria. Então, a gente classifica os pacientes em A1, A2 e A3, de acordo com o nível de albuminúria. E para ver a função renal, a gente não deve usar isoladamente a creatinina. A gente deve jogar a creatinina numa equação. E a equação mais recomendada atualmente é a EPSI-KD. E a nova, a equação nova, a equação de 2021, que foi publicada no New England. E eu vou explicar a particularidade dessa equação. E aí o paciente é subdividido em 5 estágios de doença renal crônica que nós vamos ver a seguir. Então, nós classificamos a doença renal crônica de acordo com o ritmo de filtração glomerular em 5 estágios de G1 a G5. E a albumina, como eu já comentei, de A1 a A3. G1 e G2, quando o paciente tem um ritmo de filtração glomerular acima de 60, e se ele não tiver marcador de lesão renal, existem outros marcadores, alterações no ultrassom, sequelas de pielonefrite, rim policístico, o próprio transplantado já é considerado portador de doença renal crônica. Se você não tiver nenhum marcador de lesão, o indivíduo está nessa faixa acima de 60, ele não é considerado renal crônico. Para ser considerado renal crônico acima de 60, você tem que ter um marcador estrutural.
Então, se aqui no caso tiver uma albuminúria, acima de 30 é considerado um marcador de lesão estrutural, então ele é renal crônico, estágio 1 ou 2. E o estágio 3, abaixo de 60, você não precisa ter marcador de lesão estrutural. A nossa paciente que tem uma creatinina de 1,5, 1,6, ela tem uma taxa de filtração glomerular de 36 e ela tinha uma relação albumina-creatinina de 330. Então, portanto, ela caiu aqui em G3B. Ela tem a doença renal crônica classificada nesse estágio de doença renal crônica. E a nova equação, então, essa equação que estima a taxa de filtração glomerular, ou seja, de EP, ela foi publicada no New England, agora em 2021. Antigamente, a gente entrava na equação com a creatinina, a idade, o sexo e a raça. Agora, tirou o fator racial, porque isso condicionava um retardo no diagnóstico da doença renal crônica em afrodescendente, porque tinha um fator que aumentava o valor da taxa de filtração glomerular para quem era afrodescendente, baseado numa teoria que eles teriam mais massa muscular, mas nem todos têm. E aqui no Brasil também era uma complicação, porque nós somos um país miscigenado. Então, não existe mais raça. Então, vocês têm que baixar o novo programa. Quem tem o EPSI-KD antigo tem que baixar esse outro, que tem essa equação. O melhor seria usar a equação EPSI-KD de 21, que leve junto a cistatina, porque ela corrige outros erros de perda de massa muscular. Por exemplo, a gente tinha aqui um paciente acamado com 0,8 de creatinina, e quando a gente foi dosar a cistatina dele estava elevada, porque ele não tinha massa muscular nenhuma. Então, quem puder dosar a cistatina C seria melhor, se não, usar só a equação com a creatinina. E aqui estão as equivalências, só para vocês terem uma noção entre a albuminúria e os estágios de albuminúria. Por exemplo, 30 miligramas por grama, se você dosar a proteinúria, a relação proteína-creatinina é 150 miligramas por grama, menor que 150. De 30 a 300, a proteinúria é de 150 a 500. Acima de 500 miligramas por grama de proteinúria corresponde acima de 300 miligramas por grama de albumina. E na urina 1, se você tiver traço, é a 1, negativo ao traço, a 2 é uma cruz, e acima de 2 cruzes seria a 3. Então, a doença renal crônica prejudica o paciente como? Bom, primeiro lembrar vocês que ela é pouco sintomática, a doença renal crônica. Os sintomas aparecem mais tardiamente. A complicação mais precoce da doença renal crônica é a perda de concentração urinária. Depois tem o hiperparatiroidismo, começa a subir o PTH. Já no estágio 4 começa a ter anemia. E abaixo disso começa a ter acidose, hiperpotassemia. Mas o paciente vai se adaptando tão lentamente que não sente muitos sintomas. Mas mais para frente, ele começa a ter hipoporexia, insônia, polaciúria por déficit de concentração, náusea, dispneia, edema, prurido. Mas a gente não espera sintoma para diagnosticar a doença renal crônica. E quais são as complicações que a doença renal de risco cardiovascular? Ela aumenta a mortalidade, assim como o colesterol, a hipertensão, e a principal causa de morte da doença renal crônica é cardiovascular. Então, aumenta a mortalidade, diminui a expectativa de vida, associado a eventos cardiovasculares, hospitalizações, progressão da doença renal crônica até diálise, impacto em múltiplos órgãos, diminui a qualidade de vida e traz custos. Só para vocês terem uma noção, no Brasil nós temos 140, 150 mil em diálise, que gasta 5% do orçamento de média e alta complexidade do Ministério da Saúde. São pacientes custosos, né? E aqui é para vocês verem que, à medida que o indivíduo vai perdendo função renal, vai aumentando o risco de morte por todas as causas, e a mesma coisa que, à medida que vai aumentando a albuminúria, vai aumentando o risco de morte por todas as causas e cardiovascular. E um dado interessante, um paciente com doença renal crônica, por exemplo, diagnosticado em estágio 3, depois de 5 anos, nós vamos ver que a maior parte morre. 33% morre. Só 12% atinge a diálise. Então, é uma doença grave e quando o paciente chega na diálise, a gente tem até que dar parabéns que ele sobreviveu, chegou na diálise. E um outro dado que nós temos interessante da doença renal crônica é que, além de ela ter, à medida que vai progredindo a doença renal crônica, além de ela ter um componente aterosclerótico, que é aquela proliferação intimal, obstrução de vaso, que é determinado pela hipertensão, diabetes,
dislipidemia, eles têm uma doença não arteriosclerótica, hipertrofia ventricular, e aquilo que a gente chama de arteriolesclerose. É diferente da aterosclerose, que é a calcificação da média, determinado aí por uma série de fatores, como o hiperparatiroidismo, que leva ao aumento de fósforo. Sabe que o fósforo aumentado interfere no músculo liso, mudando o fenótipo do músculo liso do vaso para um fenótipo de osteoblasto, que passa a ossificar o vaso. Então, eles têm um componente não aterosclerótico, talvez por isso que as estatinas não mudam a sobrevida do paciente em diárias, devido ao predomínio desse componente não aterosclerótico. E, então, aqui nós temos que tratar a pressão dessa paciente, e uma das etapas, nós temos que diminuir a progressão. O que nós temos para isso? Nós temos que tratar essa paciente. Mas quem trata? Olha, o recomendado é o seguinte, o A3 geralmente se encaminha para o nefrologista de uma maneira geral, quando a proteinúria é alta, e quando ele for estágio 4 e estágio 5, nós temos que encaminhar para o nefrologista. O restante, o clínico pode tratar nos estágios menos avançados, e também não tem nefrologista para tratar 10% da população. E a ideia do tratamento é, se a gente intervém precocemente, ao intervir precocemente, nós conseguimos protelar o início da diálise em anos, comparado com aqueles que não têm tratamento anterior, em sentido de diminuir a progressão. Então, nós temos que tratar os fatores de risco, diabetes, e aqui a gente vai mostrar que tem drogas que são melhores, no sentido de postergar o início de diálise e proteger o rim. Hipertensão, aqui a gente sabe que cobrar, tem benefício. Tratar a doença cardiovascular, evitar o tabagismo, obesidade, e agentes nefrotóxicos que vão agudizar, levar a uma piora aguda, como anti-inflamatórios, contrastes. E, de uma maneira geral, para diminuir, nós temos que diminuir o ritmo de perda de função renal e a albuminúria. Para isso, nós temos que intervir com drogas que diminuem a pressão de filtração glomerular, que seria IECA, BRA e, agora, os inibidores de SGLT2, como a dapaglifosina, por exemplo. E quais são as metas para esses pacientes? A meta de hemoglobina glicada é menor que 7, mas é claro que, dependendo da idade do paciente, de fatores de risco, às vezes a gente tem que ter uma meta menos ambiciosa para que esses pacientes não venham ter uma hipoglicemia. Nós temos a meta de controle de pressão arterial, segundo o último CADIGO, é uma sistólica menor que 12. Isso tem dado um pouco de discussão, porque muita gente acha que essa é uma meta um pouco perigosa para alguns pacientes, essa sistólica menor que 12 que saiu no último CADIGO. Nós temos que sempre avaliar risco cardiovascular nesses pacientes e a mudança de estilo de vida. Evitar obesidade, dieta hipossódica com 5 gramas de cloreto de sódio por dia, hipoproteica, segundo o último CADOC de nutrição, de 0,55 a 0,6 gramas por quilo de peso, para paciente com ritmo de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto. Evitar anti-inflamatório e assim por diante. E aqui um exemplo mostrando que quando a gente usa losartana em diabéticos, no estudo renal, mostrou que diminui os níveis de proteinúria e diminui o risco de entrar em diálise em 28%. Aqui, por exemplo, mostrando que não é qualquer antihipertensivo, por exemplo, a amlodipina controla a pressão igualmente a irbesartana versus placebo, mas ela não diminui a proteinúria da mesma maneira que diminui a amlodipina. Então, tem drogas que têm um efeito melhor de proteger o rim, que são os bloqueadores de enzima de conversão e os BRA. Aqui um exemplo com a candesartana, mostrando que ela diminui o risco de eventos renais em 70% dos pacientes e também, em qualquer situação, o efeito maior é quando o ritmo de filtração glomerular ainda é menor. E o que tem de novo? De nova opção. O que tem de nova opção os inibidores do SGLT2. São drogas que, a princípio, foram prescritas para diabetes, diminuem a reabsorção de glicose no tubo proximal de glicose e sódio, que é um cotransportador. Dessa maneira, chega mais sódio na mácula densa, o rim interpreta que está tendo uma hiperfiltração, e ele libera vasoconstritores que vão, tipo adenosina, que vão levar uma vasoconstricção da arteríola aferente. E com isso diminui a pressão de filtração glomerular, porque vocês sabem que a pressão de filtração glomerular aumentada, ela
ele faz com que haja um estretch das células mesangiais, que passa a produzir TGF-beta e que leva a uma fibrose, uma expansão mesangial e uma glomerulosclerose secundária. Então, os inibidores do SGLT2 levam a uma vasoconstricção da ferite. Já o IE-cobra, eles atuam diferente, eles levam uma vasodilatação da arteríola eferente. Então, SGLT2 contrai a aferente e IE-cobra dilatam a eferente, mas o efeito é a diminuição da pressão de filtração, da albuminúria, e isso, em última análise, leva a uma proteção do rim. Porque a hipertensão glomerular é uma adaptação à perda de néfron, mas é uma adaptação que, ao longo prazo, cobra um preço que é a própria destruição do néfron. E aqui vocês vão ver que, quando se dá inibidor de SGLT2, você tem uma diminuição da proteinúria, assim como ocorre quando se dá IE-cobra. E aqui tem o estudo DECLER, que foi feito em diabéticos com uma função renal ainda preservada, que eles não tinham uma lesão grave, 86 ml por minuto, e foram 17 mil pacientes. Um grupo de diabéticos recebeu placebo e outro recebeu o placebo mais tratamento normal e o outro recebeu dapagliflozin. E o que se verificou nesse estudo, que protegeu contra o desfecho de morte ou hospitalização por ICC, e olha a proteção renal que ocorreu, 47% de redução de paciente entrar em diálise, de uma queda maior que 50% do ritmo de filtração glomerular. Então, foi um resultado excelente visto aqui em diabéticos que não tinham lesão renal importante. E também não teve grandes efeitos colaterais, como hipoglicemia, teve um pouquinho mais de cetose diabética, mas pouca coisa. A hipoglicemia foi maior até no placebo. Infecção genital é a coisa mais comum que acontece por causa da glicosúria. Então, a gente tem que orientar medidas higiênicas, como secar bem depois de urinar. E não tivemos mais infecção do trato urinário, inclusive teve menos câncer de bexiga do que o placebo. E tanto que isso impactou a diretriz de diabetes e doença renal crônica, que fala que a primeira opção para esses pacientes com diabetes e doença renal crônica é metformina e inibidor de SGLT2. É claro que a metformina ela deve reduzir a dose pela metade quando o ritmo de filtração glomerular for menor que 45 e suspender a metformina abaixo de 30 pelo risco de acidose lática. E os inibidores de SGLT2, aqui nesse estudo, você deve iniciar até 30, mas na bula a gente já pode iniciar até 25 ml por minuto. E se o indivíduo começou antes disso, você só vai suspender o SGLT2 quando ele entrar em diálise. E se não conseguir controlar a glicemia, você adiciona inibidor de PP4, agonista de GLP-1. Agora, nós vamos falar do último estudo, que foi o estudo da DAPA-CKD, que expandiu o benefício do SGLT2 para não diabéticos. Eles falaram, bom, vamos testar também em não diabéticos. E o DAPA-CKD, ele testou numa população já com mais de 60% dos pacientes com um ritmo de filtração glomerular menor que 60%, mais de 80%. E mais de 60% dos pacientes com uma relação albumina-creatinina maior que 300. Então, nós vamos ver que esses pacientes tinham que ter mais que 18 anos, uma taxa de filtração glomerular entre 25 e 75, uma relação albumina-creatinina maior que 200 e menor que 5.000, e uma dose máxima tolerada de IE-cobra. Todos já estavam recebendo IE-cobra. E aqui, um grupo recebeu o placebo mais tratamento padrão, e outro recebeu o dapagliflozin. E 32% deles não tinham diabetes. E o que aconteceu nesse estudo? Houve 39% de redução para o desfecho composto primário, que seria declínio sustentado maior que 50% da taxa de filtração glomerular, doença renal crônica dialítica, morte renal ou cardiovascular. Quando você vê só o desfecho renal, houve um declínio de 44% do desfecho renal. E morte e cardiovascular e hospitalização reduziu em 30%. E a mortalidade por todas as causas reduziu em 31%. Então, e o NNT, o desfecho primário, que é o número necessário de pacientes, quer dizer, em cada 19 pacientes tratados, um tem um benefício, mostrando um benefício muito importante. É uma droga a mais. Há 20 anos a gente não tinha uma droga. Depois do BRA, a gente não tinha algo para dar para os nossos pacientes,
para reduzir a progressão da doença renal crônica. E aqui vocês vão ver graficamente o desfecho primário, que houve uma redução de 39%, que seria declínio da função renal, taxa de filtração, entrar em diálise, morte renal cardiovascular. Aqui nós vamos ver que seria a morte cardiovascular e hospitalização reduziu em 30%. E aqui seria a morte por qualquer causa reduziu em 31%. E olha que interessante, quando a gente introduz dapaglifosina, vocês vão ver que existe uma queda inicial da taxa de filtração glomerular e depois de mais ou menos um ano cruza, mostrando uma maior estabilização do slope da queda de filtração glomerular, uma curva muito semelhante do que a gente observa quando entra com IE-Cobra, mostrando aquele efeito de diminuir a pressão de filtração glomerular que essas drogas apresentam. E também aqui, em termos de efeitos adversos, a gente verifica que não teve grandes efeitos, a necessidade de descontinuar o tratamento não foi diferente do placebo, qualquer evento adverso sério também não foi diferente do placebo, amputação, fratura, nada foi diferente do placebo, foi bem seguro usar essas medicações. Só toma cuidado que com o paciente que tem antecedente de cetose, talvez a gente tenha que sempre suspender essas drogas quando o paciente está com diarreia, desidratado, no que é chamado sick day. Existem umas drogas que a gente suspende, como a própria metformina, ou aspirina, sulfonilureia, e agora entrou na lista do sick day, entrou também os inibidores de SGLT2. Infecção genital tem que ter higiene para evitar de ter candidíase. Hipoglicemia é mais difícil de ocorrer com essas drogas. E hipovolemia, às vezes, se você vai introduzir o inibidor de SGLT2 diurético, talvez tenha que diminuir o diurético para entrar com ela, porque ela não deixa de ser o inibidor de SGLT2 um diurético proximal. É fácil de usar, não precisa titular, é um comprimido de 10 miligramas de dapaglifosina. O SUS libera só para quem tem diabetes, mais de 65 anos e doença cardiovascular. A ideia é tentar conseguir que ela entre no SUS para qualquer doença renal crônica, mas ainda não está liberada. E ainda nós temos que tratar nessa paciente os fatores de risco, como o colesterol. Aqui nós temos, lembrando que a rosuvastatina é uma das estatinas mais potentes, e ela tinha o colesterol dela alterado. E o que foi feito, então, para a nossa paciente? Foi iniciada uma dieta hipossódica, com 5 gramas de cloreto de sódio por quilo por dia, com 5 gramas de cloreto de sódio por dia, uma dieta hipoproteica, com 0,6 gramas por quilo por dia, exercício físico, 150 minutos por semana, introduzido a dapaglifosina 10 miligramas, introduzido o Crespo e dobrado a dose do atacante para 32 miligramas, que é o candesartano. Essa paciente, ela veio depois de 3 meses com uma pressão boa, 120/70. Ela conseguiu perder peso, o IMC de 24, a creatinina está estável. A relação albumina-creatinina que ela tinha, 330, passou para 220. E o colesterol LDL dela ficou numa faixa boa, porque a meta para esses pacientes é bem baixinha hoje em dia, para quem tem comprometimento de órgão-alvo, tudo, é uma meta muito radical. E ela se sente melhor, mais disposta e com esse tratamento. Então, mensagens finais, lembrar que o SGLT2 tem evidência de proteção cardíaca, principalmente para pacientes com ICC, de fração de ejeção reduzida. Tem o estudo DAPA Heart Failure, que mostrou benefícios tanto em pacientes diabéticos como não diabéticos. Ela tem evidência de proteção primária. O estudo DECLARE mostrou que ela protege contra o advento de doença renal crônica e advento de ICC, e também ela trata o diabetes. Então, é uma droga que você consegue tratar. Lembrando que nós temos que prevenir, postergar e retardar o processo renal e cardíaco. E, para isso, você precisa utilizar drogas como os inibidores de enzima de conversão IBRA, o exemplo, o atacante, que é a candesartana, os inibidores de SGLT2, o exemplo, a dapaglifosina, e as estatinas, o exemplo, a rosuvastatina. Já em diálise, as estatinas
não tem um benefício comprovado. Tem 3 estudos. O estudo 4D com a artovastatina não mostrou benefício em redução de mortalidade. O estudo Aurora com a rosuvastatina também não mostrou benefício. O estudo Sharp, que foi com simvastatina e ezetimibe, mostrou benefício em renal crônico pré-dialítico, mas em dialítico não mostrou. O fato que a gente tem que ver que numa subanálise do estudo Aurora, protege quem está em diálise com colesterol bem alto e com evidência de doença aterosclerótica. Então, você pode entrar, mas tem esses aspectos. Era isso que eu tinha para comentar aqui com vocês. Aproveitei esse caso clínico para a gente discutir a nova visão da doença renal crônica. Lembrar que agora a gente tem uma nova equação para estimar o ritmo de filtração glomerular. Quem tem o programa da National Kidney Foundation tem que atualizar com essa nova versão. E aqui a gente está aberto aqui para discussões, agradecer a oportunidade de poder apresentar para vocês isso. E estou vendo ali o meu amigo Emerson. Oi, Emerson, tudo bom? E aí? Podemos discutir. Bom, muito obrigada, doutor Hugo. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua apresentação, muito boa, excelente. Acho que deve ter alguma pergunta, doutor Horácio, Mário, Emerson. Se vocês quiserem, façam aqui pertinho, que fica mais fácil. Parabéns, Hugo, pela aula. Então, você não tem dúvida hoje que usaria DAPA em pacientes que já tenha dano renal e insuficiência renal, independente de ser diabético? Não, eu não tenho dúvida, porque, olha, essa pergunta é interessante porque no estudo da APA-CKD, ele mostrou isso, e principalmente ele analisou alguns subgrupos, como, por exemplo, pacientes com nefropatia por IgA. O resultado nos pacientes com nefropatia por IgA foi excelente. E a gente, há anos, vinha com o paciente no consultório, dando IECA ou BRA, e os pacientes, e aí, doutor, mais alguma coisa para fazer? E agora a gente tem mais essa opção para dar para os nossos pacientes. Eu estou começando a prescrever, ainda não estou tendo ainda o retorno desses pacientes, e para também a gente ter a nossa experiência pessoal, além dos estudos randomizados, né? Mas eu já saltei bastante prescrição, agora estou esperando ver o que vai acontecer. E em pacientes transplantados, você tem utilizado também? Olha, os pacientes transplantados, nós estamos aguardando o estudo, mas, assim, eu já tive casos que o endócrino prescreveu. Eu tinha até um pouco de medo, né? Mas eles estão indo bem, não houve piora da função renal, porque também tem esse problema da diminuição da pressão de filtração, mas ainda não tenho uma experiência de longo prazo para dizer o benefício, mas eu tenho uns 3 ou 4 pacientes transplantados que estão tomando dapaglifosina. O que se sabe que pelas drogas imunossupressoras, elas não têm interferência, né? Não tem. Depois pode complementar, quer dizer, pelo que eu li sobre as DAPA e imunossupressores, não houve nenhuma interferência nos poucos trabalhos publicados. Então, em relação à imunossupressão, havia dúvida naqueles pacientes também quando baixava um pouco a filtração glomerular, mas parece que tem o mesmo benefício da proteinúria e identificar a perda de função renal. Porque, mesmo como nós estamos dizendo, são múltiplas utilização, glomerulopatias, pacientes que a gente não sabe a causa dessa insuficiência renal, não tinha doença renal policística no trabalho, né? Eles tiraram a doença renal policística. Isso aí. Foi um critério de exclusão, talvez porque eles imaginaram que na doença renal policística você quer um paciente expandido. E essa droga, ela é um diurético. Encontro com o princípio de você expandir o paciente para inibir o ADH, que levaria a maior aumento do tamanho do cisto. Mas ainda parece que tem algumas evidências experimentais que ele não cresce o cisto, mas a gente não tem trabalho, então não dá para usar neles. E o que eu percebo na análise de subgrupo, Horácio,
que a droga funciona mais naqueles que têm albuminúria. Então, na nefropatia isquêmica, quando você olha a análise de subgrupo, a linha de proteção, então, acho que o benefício maior talvez seja nos pacientes mais proteinúricos. O paciente que está usando o diurético, você retira ou você inicia ou espera ver como é que vai ser a função dele para voltar ou não esse diurético que está utilizando como antihipertensivo? Se ele está tomando diurético e ele ainda está um pouquinho demasiado, eu deixo o diurético e acrescento a DAPA. Diurético, eu reduzo a dose do diurético, até suspendo e introduzo a DAPA. Eu vejo, porque se ele já está seco, eu vou imaginar, olha, vou dar mais uma droga de efeito diurético, então eu dou uma reduzidinha. Obrigado, Hugo. Um abraço. Bom dia, Hugo. Oi, Emerson. Bom, contar um caso do consultório de ontem, eu queria a tua opinião. Foi no consultório ontem, um doente de 64 anos, encaminhado pelo cardiologista, ele tem uma estenose aórtica importante, está bem medicado com sacubitril valsartan, tá certo? Ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e estava usando inibidores de SGLT2. Irmã há muitos anos, tá certo? Então, a pergunta que cabe aqui é o seguinte: eu não suspendi o inibidor de SGLT2, mas eu ia te perguntar o seguinte: você começaria dapaglifosina num paciente portador de rim único? Olha, eu tenho mais medo de começar a cobrar para portador de único do que com relação à fração de ejeção preservada. Nós não temos evidência para dar dapaglifosina, porque o estudo da heart failure foi com fração de ejeção reduzida. E mesmo o estudo EMPEROR, que foi com a empaglifosina, que falou que mostra benefício para preservada, mas você vai ver no subgrupo que aqueles que têm uma fração de ejeção acima de 50, o benefício cruzou a linha, não teve benefício. Talvez ejeção. Mas acima de 50 eu fiquei na dúvida. Aí, quando a gente critica, eles falam, olha, não pode, você tem que ver o desfecho final do estudo primário, para esse grupo foi positivo, e que a análise de subgrupo é perigosa. Mas eu ainda não estou convencido que para preservada, essas drogas têm uma evidência que realmente funciona. Mas eu tenho, nesse caso, dessa artéria antes de prescrever, mas eu não teria, eu acho que para rim único, assim como o Horácio comentou sobre o transplante, eu não tenho tanto medo de usar o SGLT2. Agora, talvez ele tenha mais um benefício renal do que cardíaco, porque a fração de ejeção é preservada nesse caso. E um outro uso, pelo menos em casos base, mostrando benefício até em pacientes com secreção inapropriada de hormônio antidiurético, mostrando que durante o uso da medicação eu consegui até corrigir a hiponatremia, e em alguns doentes é muito difícil corrigir hiponatremia. Então, um outro benefício dessa droga, dessa classe. Na verdade, eu vi esse estudo também. Quando tem hiponatremia, a gente poderia colaborar aqui para a gente. Obrigado, Hugo. Um abraço. Obrigado, é um prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente. Oi, Hugo, bom dia. Fernanda Goraide, obrigada pela aula, excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria que você comentasse sobre outras drogas para prevenção da doença renal crônica, como os inibidores da aldosterona, o estudo o Finerenone, né? E sobre o alopurinol, os novos estudos também, que agora são contra o uso para prevenção. Eles vão e voltam, né? Qual que é a sua opinião sobre as duas drogas?
Então, de uma maneira geral, o que nós temos para a prevenção da progressão da doença renal? IECA-OBRA, evidência A para quem tem hipertensão e B para quem não, mesmo para quem não tem hipertensão, mas tem proteinúria, IECA-OBRA. Um não é melhor que o outro, que a gente não pode associar os dois. Pelo estudo ONTAG, dá mais hiperpotassemia, mais ilha. Aí os inibidores de SGLT2, eles têm realmente, está documentado isso. Os agonistas do GLP-1 também têm um efeito de diminuir a albuminúria e pode ter uma proteção renal, mas ela é menor do que a oferecida pelos inibidores de SGLT2. E agora, os antagonistas de mineralocorticoide, principalmente esses novos, o finerenone, e agora tem o eplerenone, eles também mostraram diminuição de albuminúria e um potencial para diminuir, teórico, para diminuir fibrose, e eventualmente eles poderiam também colaborar. Já o halopurinol, o próprio Cadigo de doença renal crônica fala o seguinte: não existe elementos para indicar o halopurinol para diminuir a progressão da doença renal crônica. Agora, eu uso o halopurinol quando eu tenho um ácido úrico muito alto, eu tenho medo que o paciente tenha uma gota que vai tomar anti-inflamatório e que aí vai ter um problema. Então, nesse caso, eu uso, mas não achando que o halopurinol, assim, nós temos um trabalho aqui que o halopurinol tem um efeito antioxidante e que em ratinho, o Zatz mostrou um benefício usando o halopurinol, e ele usou ratinho, ele tem a rasburicase. Então, não é para baixar o ácido úrico, porque o ácido úrico deles já é baixinho. Parecia um efeito próprio do halopurinol. Mas em gente, a gente não tem essa comprovação. Então, a gente usa simplesmente para evitar gota e outras coisas mais, mas existe também o risco do uso indiscriminado. Eu não costumo ver, mas tem esse problema de lesão alérgica, de pele e tudo mais que o halopurinol pode trazer, né? Ótimo, perfeito. Obrigada. Você já perguntou se dá SGLT2 diários? Tem uma pergunta aqui também no chat, a doutora Tamires pergunta se nesses pacientes transplantados se houve um clearance limite para o início da medicação. Samira, né? Tamires? Tamires, é o seguinte, não tem um estudo ainda em transplantado. E o que a gente pode é extrapolar o limite que se usa que seria de 25 na bula, mas a gente não tem ainda um estudo em transplantado formal para a gente estar indicando em transplantado. Parece, extrapolando, que teria benefício, mas a gente precisa aguardar o estudo. Eu tenho a impressão que talvez no europeu agora, que vai ter nessa semana agora, começa quinta-feira, talvez tenha alguma coisa de transplantado, porque eu me lembro que tinha um estudo em andamento em transplantado. Doutor Hugo, parabéns, obrigado pela apresentação, é o Piccolo. Professor, o senhor falou do estudo da APA-CKD, que tinha uma análise de subgrupo que tinha pacientes com IgA. A gente tem algum estudo, o senhor tem experiência de uso da dapaglifosina para outras glomerulopatias, tipo para GESF, se a gente pode estender isso para outra doença glomerular? Na verdade, no estudo DAPA tem pacientes com GESF e outras glomerulopatias. É que o IgA, eles conseguiram um número grande de pacientes, tinha 170 pacientes com IgA. Coincidentemente, os estudos em NEF são com pouco número, esse foi o maior estudo com IgA. Apesar que tem uma crítica também no estudo DAPA-CKD, é que essas doenças foram autorreferidas, né? Não foi feito, a gente não sabe bem, com certeza, o diagnóstico. O ideal mesmo é que fosse feito um estudo para cada uma dessas patologias. Mas o que eu sei, como GESF, esses pacientes que têm GESF, todos que têm essas proteinúrias, é uma droga que eu acho que vai funcionar melhor do que, por exemplo, num paciente que tem hipertensão sem proteinúria, que é uma neuropatia isquêmica. Eu não sei aí se vai ter tanto benefício quanto não tem, mas foram análises de subgrupo. Tá bom, muito obrigada. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, doutor Hugo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, se Deus quiser presencialmente, brevemente, né? E mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos aqui a sua participação.
Foi um prazer estar aí com vocês, apesar de ser virtualmente. E espero também um dia a gente se reencontrar nos eventos presenciais. Quem sabe a gente se vê em Florianópolis, né? Que é o Congresso Brasileiro que vai ter esse ano, né? Um abraço para todos. Muito obrigada. Tchau. Eu só queria que... Ana Lisa, você pode parar de gravar, por favor? Tá bom, doutora.